Estou aqui de novo para dar continuidade à nossa história, né, de José. E hoje a gente vai ver que os irmãos dele vão ter que regressar, né, para o Egito para conseguir comida. E eu coloquei aqui, né, a importância do choro, o tema, né, a importância do choro para a gente, deixa eu ler bem, como conter as nossas emoções, né, para a gente alcançar os resultados. E a gente precisa aprender, e aqui a gente vai aprender com José, como a gente conter as nossas emoções para a gente ter nossos resultados, tá? E aí eu vou ler, tá, para vocês. Eu acho que vai ficar interessante eu estar lendo e dando algumas reflexões. A fome persistia gravíssima na terra, né? Então, como José falou que ia ser 7 anos de fartura e 7 anos, né, de fome, e estava ficando grave aquilo, né? Tendo eles acabado de consumir o cereal, né, que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E aí, né, mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Ele lembrou, porque Jacó não queria deixar Benjamim ir, né, com medo de perder Benjamim. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Então você, pai, precisa fazer isso, porque senão a gente vai dar viagem de balde, né? Ele está falando isso. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Então ele estava falando: a gente só vai se for desse jeito, não adianta. Ele estava querendo obedecer a ordem, né? É interessante, depois eu vou falar mais no próximo aqui, para a gente perceber a questão da tribo de Judá, né? Disse-lhe Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Né? Então Jacó já está brigando aqui com o pai e com o filho, né? Porque assim, por que você falou, né, que tinha outro irmão? Por que você anunciou isso para eu ter que dar meu irmão? Então ele estava aqui sem querer mandar. Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Responder-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? É verdade. Ele tinha um bom discurso, né, Judá? Com isso, disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu seria responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. É interessante a gente ver aqui a ancestralidade de Jesus, né? Que Judá, como ele se propôs, e Jesus se propôs, né, a morrer por nós, pelo nosso pecado. Ele levou as nossas culpas. Então, assim, nada como... A Bíblia não tem nada tão desconexo, né? Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai perceber como Deus ia falando as revelações dele, né? Judá precisava ser desse caráter aqui, né? Mas José não gerou Jesus, né? José foi o pai adotivo de Jesus, mas Maria também era da mesma geração, né, de José. Eles vieram da mesma descendência de Davi. Por quê? Porque precisava dessa ancestralidade, né? Às vezes a gente faz coisas, a gente repete padrões e a gente não sabe da nossa família, né? A gente precisa saber a nossa história, né? Mas independente disso, Jesus Cristo, ele pode mudar nosso caráter, né? Quando a gente deixa Jesus entrar na gente, a diferença é essa. A diferença é que a gente vai sendo moldada ao caráter de Cristo, né? Mas vamos voltar aqui. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez, né? Porque o pai segurou esse retorno no Egito para eles levarem a comida. Porque ele estava com medo de perder Benjamim. E aí é interessante como Jacó, né, que também chama-se de Israel, como ele teve a abertura de dizer: ó, tá na mão de Deus. Porque às vezes a gente fica assim,
né? A gente não deixa na mão de Deus. A gente fica com aquele medo de perder, né, as coisas. E não adianta, né? Porque Deus é soberano. E tudo estava para a ordem de Deus. Respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal fazer, pois isto, tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Para quem estava numa fome gravíssima, a gente olha aqui e diz assim, gente, aqui se cumpriu a promessa de Abraão. Ele tinha coisas aqui, Jacó era rico, né? E mesmo na fome, o Senhor não deixava eles passarem fome. Eles eram sustentados. E tinha aqui coisas boas, e eles estavam sendo generosos para com José, que ele ainda não sabia que era José. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-los convosco, pode bem ser que fosse engano. Então ele foi honesto aqui, né? Eles guardaram, eles não gastaram, para levar novamente. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então ele deixou na mão do Todo-Poderoso, e a gente precisa aprender isso, a deixar na mão do Todo-Poderoso. Às vezes a gente fala de Deus, mas não sabe quem é Deus. Às vezes a gente fala de que conhece Deus, mas não, só de ouvir falar, mas não de andar. Quando a gente começa a andar, a gente começa a mudar, né? E a gente começa a confiar, porque aqui ele confiou, ele lembrou o Todo-Poderoso. E a gente precisa dizer, o Todo-Poderoso vai ter misericórdia, o Todo-Poderoso pode fazer. Eu às vezes não posso, você às vezes não vai poder, mas Deus pode. E a gente precisa acreditar nisso. E no tempo dele. José hospeda seus irmãos. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse aos despenseiros de sua casa: leva esses homens para casa, mata Rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Aqui já estava um juízo, né? Eles já estavam pensando que José estava chamando eles porque eles queriam prender eles. Por quê? Porque do dinheiro, né? Que viu e que aí eles ficaram com medo. Então o medo fez com que eles entregassem o dinheiro antes, né? Mas o pai disse: leve esse dinheiro. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. E quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo convosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco. Não temais o vosso Deus, e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. E vosso dinheiro me chegou a mim. E lhe trouxe fora a Simeão. Então, assim, até o egípcio sabia que Deus, né, é o dono do ouro e da prata. E eles aqui, é interessante que eles estavam com medo. Às vezes a gente fala ao outro a verdade porque a gente está com medo, né? E eles estavam aqui com medo. Então, o que deve levar a gente a falar a verdade é a verdade. É simplesmente querer que a verdade prevaleça. Não porque o outro vai me punir, não porque o outro vai fazer alguma coisa, não porque eu estou com medo. Mas falar a verdade é sempre bom. Porque o Espírito da verdade nos leva a toda a verdade, né? Depois levou o mordomo e aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então, prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhes para dentro o presente que tinha em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Então,
o sonho de José novamente se cumprindo, né? E ele lhe perguntou, ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Então José estava ali, contendo as emoções para ter um resultado que ele queria, né? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Então eles estavam ali temerosos, né? Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda a graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Então isso aqui é muito, eu acho bonito isso de José, né? Ele estava sentindo a emoção dele, ele queria com certeza abraçar o irmão naquele momento. Mas ele esperou 13 anos, esperaria mais um pouquinho, né? E aí ele chorou aquilo ali. Por que ele chorou? Ele chorou de dor, né? Ele controlou aquelas emoções. Então, o choro, eu peguei algumas coisas sobre o choro é alívio de dor, né? O choro alivia a dor física, né? E emocional. Então, é importante a gente chorar, né? E às vezes a gente ouve assim: homem não chora, né? E tem quantos homens não choram e estão aí sofrendo por ansiedade, né? Sofrendo com dores que não sabe por quê. Porque engole, né? Engole o choro. Né? E quantas mulheres também, porque tem que ser forte e não chora? Eu choro, sabe? Eu choro e eu gosto de chorar. E às vezes eu choro na frente dos outros, né? Porque a gente precisa colocar nossas emoções, sim, né? Para fora. Mas a gente tem que aprender como José. Tem coisas que a gente precisa conter o choro, né? Não é errado chorar. Tanto que ele saiu para chorar. Mas às vezes a gente precisa conter não somente o choro, mas as nossas emoções, sejam alegres ou tristes, para a gente ter um resultado. Porque José queria ver o resultado dos irmãos. Ele queria ver a mudança dos irmãos, né? José queria ver a mudança dos irmãos. Serviram-lhe acho que eu pulei, não, choraram. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Então ele disse que não era aquele momento. Ele sabia que não era aquele momento. Serviram-lhe a ele a parte, e eles também a parte, e a parte aos egípcios, que comiam com ele, porque os egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. Então existia uma separação, né, entre os egípcios e hebreus, e eles respeitavam isso, né, essa separação. E às vezes a gente não quer respeitar a religião do outro, a gente precisa respeitar, né, respeitar as religiões, a cultura do outro, os valores do outro, a gente precisa ter esse respeito. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua minoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então foi, né, uma festa ali de José, tanto que ele demonstrou aquele amor por Benjamim, né, na comida. Ele botou muito mais para Benjamim. Então a gente precisa aprender, né, que o choro, né, é importante a gente chorar, mas também a gente precisa conter as nossas emoções para a gente conseguir o resultado que a gente deseja. Então, a próxima, a gente vai continuar aqui com José, né? Mas pense nisso, pense e não esconda seu choro, né? O importante é você chorar, né? No momento certo, no escondido, chore mesmo, principalmente chore aos pés do Senhor, porque o seu choro é uma oração. Quando você não tiver palavras, né, para falar, chore, porque o Senhor está colhendo as suas lágrimas. E Ele sabe exatamente o que você está querendo falar com cada gota das suas lágrimas. Tá? Então, até a próxima e boa noite.